A paz do Senhor Jesus a todos. Tenho uma palavra da parte do Senhor para você. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Diz assim: A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Olha só. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor, ela enriquece e não traz desgosto. Muitas vezes as pessoas têm buscado em Deus soluções, resposta para os seus problemas financeiros e não têm conseguido prosperar. E muitos olham para a vida do que não serve a Deus, que vive na baderna, vive na bagunça, vive na bagaceira, e ele, entre aspas, prospera financeiramente. Ele consegue ter um lucro financeiramente, consegue ter um carro bacana, uma casa legal, sem servir a Deus. E às vezes aquele que busca a presença de Deus, que ora, que tem uma vida de santificação, que se entrega ao Espírito Santo, que procura viver Cristo, viver a vontade de Cristo, né, no caso. Às vezes parece que não é tão próspero quanto aquele que não serve a Deus. Então nós temos que refletir por que aquela pessoa não é tão próspera, o que está faltando para ela. Será que está faltando se encher mais de Deus? Será que ela está vivendo realmente aquilo que Cristo ensinou? Porque a Bíblia diz muito claro, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Então, muitas vezes, as pessoas não têm conseguido alcançar as bênçãos do Senhor. Por quê? Muitas vezes é porque não está obedecendo o que Cristo ensinou. Não está obedecendo ao que Cristo falou, que está escrito em Mateus 5, em João 8, em João 15 e outras passagens da Bíblia. Mas muitas vezes o cristão ele vê um ímpio prosperar. Por que isso ocorre? Porque existem casos que para alguns escolhidos Deus trata diferente. Parece que as coisas só dão certo se andar na linha. É diferente do ímpio, que pode estar andando de qualquer jeito, parece que ele consegue as coisas. E tem gente que só consegue prosperar se tiver em oração, se tiver em santidade, se tiver em justiça. O outro não, bebe, arruaça, bagaceira, festa, piseiro, bagunça e consegue emprego, tem um aumento, entre aspas, prospera. Só que a Bíblia também diz, em Provérbios 10, 30, o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Então, como é que muitas vezes aquele que não serve a Deus está conseguindo crescer? Talvez ele tenha praticado alguns atos de justiça com algumas pessoas. Talvez ele ajude pessoas e não fale para você, e não fale para ninguém. Ele cumpre o que Jesus falou. Apesar dos erros, ele cumpre. Ele ajuda e, como Jesus falou, quando ajudar alguém, não toque trombeta para avisar as pessoas. Mas o que tua mão direita faça, que a tua esquerda não saiba. Ou que a tua esquerda faça, que a direita não saiba, uma coisa assim. Ou seja, não faça para ser visto, para ser reconhecido. Então, muitas vezes, aquele que não serve a Deus, que está na bagunça, que está na festa, que não quer saber de oração, não quer saber de vida com Deus, essa pessoa, muitas vezes, ele cumpre algumas coisas que Cristo falou. E, de certa forma, prospera. Mas o fato é que os escolhidos, eles são tratados diferente. Os escolhidos precisam estar na linha. Em Deuteronômio, capítulo 28, nós podemos ver algo que foi dado ao povo israelita, mas nós temos como extrair coisas boas daqui. Deuteronômio 8, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno,
o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, se guardares os mandamentos do Senhor, o teu Deus vai abençoar. Olha que palavra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença, da tua presença. E tem outras bênçãos. Mas a Babilônia não servia a Deus. E Deus fez com que os povos se submetessem à Babilônia, mesmo sendo uma nação pagã. Olha o que diz aí, no versículo 1 de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A Babilônia foi exaltada, ela dominou e não servia a Deus. Porque muitas vezes, aqui é um grande mistério, o ímpio prospera pela permissão de Deus, mas aqueles que são escolhidos por Deus têm algum mistério na vida deles que parece que só prospera se tiver o Senhor. Só consegue ter uma prosperidade no trabalho se orar, se andar em santidade, amar o próximo, respeitar. Tem gente que abre uma indústria de cigarros, vende cigarro, prejudica o próximo e está ganhando dinheiro. Porque ele não tem nada com Cristo, não tem nada com Jesus. Mas aqueles que são de Deus é diferente. E muitas vezes as pessoas não entendem por que elas passam isso. E muitas vezes é para moldar o ser humano, para que ele seja abençoado da forma correta. Muitas vezes Deus permite nações pagãs dominar devido à iniquidade do povo de Deus. O povo peca, então Deus pega um pagão para, tipo assim, colocar trilho, para escravizar. A Babilônia escravizou Israel. Mas os escolhidos do Senhor, eles têm que andar na linha. E são palavras, promessas que Deus dá para o povo judeu. Agora em Cristo nós temos maiores promessas. Mas também tem que obedecer Cristo. E ele vai dizer, como é muito claro, o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. O 29 de Provérbios 10. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, ou seja, os íntegros se escoram no caminho do Senhor, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Olha só. Olha o que diz o 27. Isso aqui é uma coisa muito forte. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. É uma palavra promessa. Aquele que anda na verdade, ainda que ele não seja tão rico quanto alguns que não servem a Deus, mas eles conseguem prosperar de fato. Eles conseguem da forma correta, eles conseguem da forma certa. E Deus é com eles. Olha que tremendo. E Deus é com eles. 28 de Provérbios 10. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Ou seja, não vai para frente, porque Deus não está com a perversidade. Então existem muitas bênçãos. Se você está passando um momento de luta, de dificuldade, e olha para alguém que não serve a Deus e prospera, comprou um carro novo, não serve a Cristo, mas tem gente que prospera sem servir a Cristo. Mas mesmo assim, é diferente daquele que serve. Tem uma palavra que se encontra no livro de Malaquias. Malaquias, no versículo... Malaquias,
capítulo 3, do 13 ao 18. Olha o que diz o texto aí. Presta bem atenção. Malaquias 3, do 13 ao 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Eles estão dizendo, o que adianta a gente servir a Deus, a gente andar se humilhando, a gente andar ali na presença de Deus? 15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei. Diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Esses que não servem a Deus, eles vão colher uma hora, pode ter certeza. Não olhe para aqueles que não servem a Deus e não veja eles como prósperos, porque eles estão longe de Deus. Eles, na verdade, são miseráveis, porque não têm Cristo, mas se escoram na riqueza e por isso acham que são alguma coisa. Mas a riqueza diante de Deus, a riqueza material, não é nada diante de Deus. Ninguém é como o Senhor. E ele vai dizer no versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus mostrará para você. Que Deus repreenda todo mal em nome de Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.